Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Eu sou o professor Cássio Lima e hoje nós vamos trabalhar aí a questão de atualidades justamente para o curso DEPEN, né? Esse curso de atualidades tem como finalidade falar um pouco sobre a questão do sistema penitenciário federal, né? O sistema penitenciário, a situação do sistema penitenciário no Brasil e também nós temos aí que contextualizar essa situação, né, no nosso país. Quando a gente fala da questão de atualidades, é muito importante que a gente fique atento também a dados recentes sobre justamente, né, o sistema carcerário no Brasil. Nós sabemos que o Brasil está entre os 3 maiores países do mundo em se tratando de população carcerária. Isso mesmo, né? Então, o que acontece? O Brasil, quando a gente fala do contexto brasileiro, é importante a gente entender um pouco da história do Brasil. Tá? Então, no caso aí, nós vamos começar falando de uma contextualização. Uma contextualização que implica em como que o Brasil se tornou esse país aí, né, como sendo o terceiro do mundo em se tratando da população carcerária. Por que eu falo isso? Eu começo falando que o Brasil ele foi um país constituído por criminosos. Acredita nisso? Por que eu estou falando isso? Né? Quando a gente fala que esse país foi constituído por criminosos, o que eu quero dizer? Né? Que na história do Brasil, da formação do território brasileiro, se deu basicamente por criminosos que eram presos em Portugal e enviados para o Brasil, os famosos degredados. Tá? Então, no caso aqui, o Brasil, se a gente for pegar, por exemplo, lá desde o século XVIII e século XIX, tá? O Brasil, na verdade, o que acontece? Nós temos aqui uma história pautada nessa constituição de criminosos. Eu falo isso justamente porque o Brasil, antes chamado de América Portuguesa, né? O Brasil ele não teve esse nome Brasil desde a sua constituição, ele era chamado de América Portuguesa. O Brasil, então, ele se tornou um grande presídio. Isso mesmo, né? Aqueles que cometiam crimes em Portugal eram enviados para o território brasileiro. Então, na verdade, aqueles que cometiam crimes contra pessoas, crimes contra patrimônio e crimes também religiosos. Por quê? Porque, na verdade, essa América Portuguesa, ela recebia os degredados, que eram, na verdade, pessoas enviadas para a América Portuguesa, justamente pelo reinado ou justamente pela questão da justiça clérica, tá? Então, quando a gente fala essa questão dos degredados aqui, possivelmente, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando daquelas pessoas que cometeram crimes lá em Portugal e foram enviados para o Brasil. Importante a gente entender também como que era constituído aquela extensão, aquela questão da criminalidade nesse período. Porque vocês vão ver que todo esse contexto, nós vamos chegar até a atualidade. Nós vamos chegar até que ponto que o Brasil se tornou hoje. Tá? E muito tem a ver com a sua história, muito tem a ver com a questão relacionada ao Brasil de se tornar esse grande presídio, aí, principalmente de Portugal. Então, quando a gente fala dessa América Portuguesa, desses degredados, é importante a gente entender como que era constituído a justiça nesse período. Nós tínhamos uma justiça secular e nós tínhamos uma justiça religiosa. Tá? Então, na verdade, os tribunais, eles se dividiam em tribunais seculares e tribunais religiosos. Tá? No caso dos seculares, eles eram responsáveis pelo patrimônio, crimes contra patrimônio e contra pessoas.
Já a questão religiosa, os crimes eram, obviamente, religiosos. E aqui, no caso, é onde entra os tribunais de Santa Inquisição. Ok? Então, no caso aqui, quando a gente fala dessa questão secular e dessa questão religiosa, nós estamos falando de uma época em que a justiça era dividida em secular e religiosos. Crimes seculares, crimes religiosos. Crimes seculares contra patrimônio e pessoas, crimes religiosos são aqueles julgados pelo Tribunal da Santa Inquisição. Tá certo? Então, no caso aí, quando a gente fala do Tribunal de Santa Inquisição, quando a gente fala dessa questão relacionada, né, aos crimes relacionados aí, tanto seculares como religiosos, a gente começa a entender um pouco por que o Brasil vem sempre, né, sendo martirizado com essa questão relacionada a criminosos, ao crime, tá? Porque desde sempre o Brasil foi constituído por essa população que era presa e julgada em Portugal e enviada para o Brasil, tá? Depois disso, obviamente, hoje nós não temos mais crimes religiosos, mas continuamos a ter crimes contra pessoas e crimes contra patrimônio, tá? Então, nesse caso, a partir do momento dessa contextualização, de entender por que o Brasil ele se torna, né, um país de criminosos desde a sua existência, desde o seu processo de colonização, a gente passa a entender também a questão atual da questão relacionada ao crime no Brasil, tá? Então, quando a gente fala, né, da questão do Departamento Penitenciário Nacional, quando a gente fala das questões relacionadas aos presídios no Brasil, muitas vezes as pessoas se perguntam, né, será que esses presídios, na verdade, eles servem para reiterar o indivíduo numa sociedade, né? Ou, na verdade, quem entra nesses presídios saem piores do que entraram, né? Muita coisa é discutida em cima disso, muitas pessoas discutem em cima disso, né? Porque o nosso sistema carcerário realmente ele é muito deficitário. Ele é deficitário em infraestrutura, ele é deficitário naquilo que ele promove, naquilo que ele quer, né, promover, que é a integração social do indivíduo. Então, ele não consegue fazer com que a pessoa, né, que se torna aí um criminoso, ele volte para a sociedade regenerado. Porque, na verdade, quando ele entra nesse sistema penitenciário, e quando a gente fala dessa questão relacionada, né, à reinteração social desse indivíduo, nós temos muitas dificuldades aí, mesmo porque você tem facções criminosas dentro desses presídios, né? Você tem uma criminalidade ali por dentro também. Então, na verdade, o indivíduo ele está excluído de uma sociedade, né, nas interações de uma sociedade como um todo, mas quando ele entra no sistema penitenciário, automaticamente ele pode, né, sair, na verdade, pior do que realmente ele entrou. Então, muita gente fica falando isso, né? Será que o sistema penitenciário ele tem uma questão de reconstruir o indivíduo? Nós vamos ver que na atualidade nem tanto, tá? Por que eu estou falando isso? Nós saímos de um contexto histórico da Constituição do Brasil, mas na atualidade não está muito diferente disso. Por quê? Porque hoje o Brasil é o terceiro país, ele está em terceiro lugar com relação à sua população carcerária. Eu estou falando de uma população de aproximadamente 720 mil habitantes. Tá? Então, no caso aqui, eu estou falando que o Brasil, que o sistema carcerário brasileiro hoje, tem uma população de aproximadamente 720 mil habitantes. Tá? Isso é muita coisa. 720 mil indivíduos que são criminosos e que estão presos. Tá? Essa é a população carcerária no Brasil hoje, aproximadamente 720 mil. Então, o que acontece? Isso aqui está muito ligado a uma situação que nós conhecemos, que o que leva as pessoas a cometerem crimes? O que faz com que o Brasil se torne um país de criminosos, né, com uma alta taxa de criminalidade, um país que ocupa hoje o terceiro lugar em se tratando da população carcerária? Primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte:
O Brasil, ele tem uma alta desigualdade social. Isso é um fator extremamente importante que acaba contribuindo com o aumento da criminalidade, né? Essa alta desigualdade social, ela se dá pela concentração de renda, obviamente, né? Nós temos uma questão relacionada à concentração de renda, tá? E nós temos também uma coisa chamada, relacionada a essa questão da renda, né? Essa questão relacionada a poucos acessos às questões relacionadas à ascensão social, como, por exemplo, a falta de educação, saúde e a questão da própria renda, que vai fazer com que essa alta desigualdade, o indivíduo, para ter acesso às suas condições básicas de sobrevivência, ele tem que recorrer à criminalidade, né? Então, a questão relacionada à falta de educação para todos, à falta de uma saúde para todos, nós estamos vivendo aí uma situação, né, de pandemia. Então, no caso aí, quando se fala dessa questão da curva, é muito ligado à infraestrutura da saúde pública, né? Mas pelo menos o Brasil ainda tem uma saúde pública para poder, né, as pessoas serem atendidas. Precária, né, porque nem sempre a demanda vai justamente, né, de acordo com a infraestrutura que é empregada ali no caso. Mas quando a gente fala dessa questão relacionada à saúde e à educação, são necessidades básicas em que a população tem que ter necessariamente o acesso. A partir do momento que começa a faltar esse acesso, começa a faltar as condições básicas de sobrevivência para uma população, a gente começa a ter um aumento, querendo ou não, da criminalidade, tá? As pessoas que não têm condições, né, de ter uma sobrevivência digna, de ter uma vida mais digna, elas acabam assumindo uma condição aí de criminosos, tá? Por que eu estou falando isso? Essa alta desigualdade social, ela é medida pelo índice de Gini, que tem uma variação que vai de 0 a 1, tá? Aonde mais próximo de 0 eu tenho a maior distribuição da renda, e mais próximo de 1 eu tenho a maior concentração da renda. Então é justamente isso aqui que pega muita gente na prova. Por que eu estou falando isso, né? Porque nós vamos discutir ali políticas públicas relacionadas aí ao sistema penitenciário no Brasil. As políticas públicas, elas têm que estar voltadas justamente para o combate dessa desigualdade social, tá? Ou seja, para fazer com que o índice de Gini fique cada vez mais próximo de 0. E aqui que geralmente o pessoal confunde muito. Por quê? O índice de Gini, ele tem uma variação de 0 a 1. O Brasil está muito mais próximo de 1 do que de 0. Se eu não me engano, no Brasil, o índice de Gini está em torno de 0,6. Tá? Então, no caso aí, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, significa que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais. Ou seja, o Brasil está entre os 10 onde a desigualdade social ela é severa. Tá? O Brasil já foi considerado o país mais desigual do mundo, tá certo? Mesmo a gente pega alguns países africanos, né, que tem geralmente aí uma concentração de renda muito grande, quando a gente pega, por exemplo, os países árabes, o Brasil está entre os 10, tá? Então, no caso aqui, cuidado para vocês não confundirem a questão do índice de Gini. Por que eu estou falando isso? Porque mais próximo de 0, para o índice de Gini, ele é bom. Então, se eu tivesse uma distribuição de renda, ou seja, quanto maior a distribuição de renda, mais próximo de 0. Se eu tenho uma distribuição de renda, né, o valor do índice de Gini está mais próximo a 0, significa então que eu tenho uma menor desigualdade social e automaticamente uma menor concentração de renda e maior acesso da população à sua educação e à sua saúde, tá?
Quanto mais próximo de 1, maior será a desigualdade social, maior será a concentração de renda, menor será o acesso à educação e à saúde. Tá? Então, nós podemos vincular essa questão do índice de Gini, por exemplo, se eu pego aqui o índice de Gini e faço uma relação com a criminalidade, por assim dizer, se eu tenho um valor mais próximo de 0, eu vou ter necessariamente um menor índice de criminalidade. Por que eu estou falando de criminalidade e não de crime? Porque tem uma diferença nisso aqui. Tá? Então, mais próximo de 0, eu vou ter um menor índice de criminalidade, sem dúvida nenhuma, porque a distribuição da renda é maior. Se a distribuição da renda é maior, eu tenho, então, menor desigualdade social. Se eu tenho menor desigualdade social, automaticamente a população vai ter mais acesso aos seus recursos básicos, né, destinados à sua sobrevivência. Tá legal? Então, olha só que bacana isso aqui. Menor índice de criminalidade, quanto mais próximo de 0, mais próximo de 1, maior será o índice de criminalidade. Fiquem atentos com isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui pode ser uma pegadinha na hora da prova. Se eu coloco o índice de Gini, a variação dele é contrária ao IDH. Tá? No caso do IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. No índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo de 1, pior. Tá? É inverso. Então, no caso aí, vocês têm que tomar um cuidado para não confundir isso. Porque, com certeza, se cair na prova falando sobre a questão da criminalidade, né, o que eleva a criminalidade e automaticamente eleva a população carcerária, tem muito a ver com a questão da desigualdade. Então, o índice de Gini no Brasil, ele tende a ser elevado, tá? E não baixo, ok? E isso faz com que o país, então, tenha um aumento dessa criminalidade e aumento, possivelmente, da sua população carcerária, tá? Agora, por que eu falei com vocês que é importante a gente pensar em criminalidade e entender um pouco essa diferença de crime? Porque muita gente confunde, né? E são coisas distintas, podem acreditar nisso. Políticas públicas relacionadas à redução da população carcerária, ela está mais vinculada à redução da criminalidade ou à redução do crime? Né? Uma pergunta que, geralmente, o pessoal, principalmente da banca, né, eles gostam muito dessa questão. Por quê? Uma coisa é criminalidade e a outra coisa é o crime. Existe uma diferença nisso aí. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui uma questão pautada na criminalidade e uma outra questão que é o crime. Quando a gente discute essa questão da criminalidade, ela está ligada a aspectos sociais. Por isso que eu coloquei lá a questão do índice de Gini. Volta aqui. Quer ver? Aqui, ó, eu coloquei o nome criminalidade e não crime. Porque a criminalidade, ela tem a ver com o aspecto social, tá? Então, no caso aqui, ó, você tem, muitas vezes, um ambiente que propicia o indivíduo a entrar para a criminalidade, tá? Então, por exemplo, o indivíduo que nasce numa região em que ele é desprovido das suas questões básicas, como saúde, educação, renda e por aí vai, a tendência desse indivíduo entrar para a criminalidade é muito alta. Tá? Por quê? Porque a criminalidade ela tem todo um ambiente, né, uma falsa estrutura de que se o indivíduo ele entra para o crime, ele vai ter uma ascensão social mais rápida. Esse é o grande problema. Né? Essa questão, quando a gente estuda muito isso, né, quando a gente pega essa questão da criminalidade e vincula as questões relacionadas a uma população carcerária,
Muita gente pergunta assim, mas por que a criminalidade ela tem a ver com o aspecto social? Porque muitos indivíduos acham o seguinte, que pelo ambiente que ele vive, e automaticamente o crime organizado ele aparece nesses ambientes, o indivíduo acha que a criminalidade ali no caso é um caminho mais rápido para a ascensão social. Ou seja, ele está pensando na questão social. Né? Ele está pensando que se eu entro para a questão do crime, a minha ascensão social é muito mais rápida do que aquele indivíduo que vai trabalhar com carteira assinada e ganhando salário mínimo. Né? Então, esse discurso, esse falso discurso, faz com que necessariamente a criminalidade se torne algo atrativo para essa população. Tá? Não se combate criminalidade com efeito policial. Tá? E aqui que entra as questões relacionadas às políticas públicas, que faz parte aí também do edital de vocês, né? Relacionados a quê? Políticas públicas relacionadas aos aspectos sociais para se evitar ou reduzir a criminalidade. No caso aqui, você não resolve a questão da criminalidade com efeito policial. O que você resolve, né, na verdade, o que você, como se diz, né, combate dentro desse aspecto com efeito policial é o crime. Por quê? Crime, ele é o ato em si. Ele é a ação. Ele é a prática. Tá certo? Então, no caso, quando eu falo da questão do crime, ele é algo quantitativo. Por isso que se mapeia crimes. Né? Você consegue ter, por exemplo, uma diversidade relacionada à questão de crimes. Mas você não tem uma diversidade da criminalidade. A criminalidade é um contexto geral, é um contexto social. Tá? O crime não. O crime você consegue mapear. Onde você tem crimes mais relacionados à questão do tráfico de drogas, crimes relacionados, né, a furtos, a roubos, né? Então você consegue mapear isso. Por quê? Porque ele é algo quantitativo. E a criminalidade é algo qualitativo. Isso aqui é muito importante para vocês. Tá? A criminalidade é algo qualitativo, o crime é algo quantitativo. Tá certo? Então, no caso, quando eu analiso essas condições relacionadas ao qualitativo e ao quantitativo, a gente consegue definir bem o que é criminalidade e o que é crime. Tá? Ah, pessoa, mas se cair na prova lá falando sobre a questão da criminalidade no Brasil, ela é alta e tudo mais. Ela é alta porque a desigualdade social no Brasil é alta. Tá? Não é porque falta polícia, não. O pessoal fala, né, confunde muito essas coisas. Ah, não, eu vou combater a criminalidade aumentando o efetivo policial nas ruas. Não. Né? A própria polícia fala o seguinte, que eles são, né, uma organização para combater o crime. Mas, para que o crime reduza, eu preciso ter necessariamente uma redução dessa criminalidade. E essa criminalidade tem a ver com o quê? Com os órgãos responsáveis, né, por permitir com que aquela população tenha uma vida mais digna, tenha uma vida com menor desigualdade. Automaticamente você vai reduzir a questão da criminalidade e uma coisa puxa a outra. Você também vai reduzir a questão quantitativa do ato da criminalidade, que é o crime. Tá? Então, no caso aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque pode cair lá, por exemplo, né, falando uma questão que a questão da criminalidade se combate efetivamente com o efeito policial. Não, está errado. Tá? O efeito da criminalidade, a questão relacionada à redução da criminalidade, ela vai reduzir com a questão relacionada a políticas públicas, permitindo com que as pessoas tenham maiores acessos às suas necessidades básicas. E aí, então, a criminalidade deixa de ser automaticamente atrativa. Tá? Então, é muito importante a gente ficar atento com isso aí, né? Conhecer um pouco os índices que acabam medindo indiretamente essa questão da criminalidade, como é o caso ali, né? No caso do índice de Gini que nós vimos,
E aí a gente entra necessariamente a uma questão relacionada ao sistema judiciário brasileiro. Né? Na verdade, o que nós temos aqui? Vamos. Quando eu falo dessa questão do sistema judiciário brasileiro, o que interessa para nós aqui é justamente o sistema de justiça criminal. E por que eu estou falando disso? Né? O sistema de justiça criminal, ele vai trabalhar com 3 aspectos extremamente importantes. Quais? A segurança pública. E aí que vai entrar necessariamente essa questão relacionada, né, das políticas públicas na redução da criminalidade e crime. Quando eu falo segurança pública, eu posso colocar também ou policial. Só que nós temos que tomar cuidado com uma coisinha aqui, tá? Em alguns autores, quando a gente analisa essa questão do sistema de justiça criminal, né, dentro do sistema judiciário brasileiro, essa coisa toda, a segurança pública ou policial, ela aparece como sendo um subsistema público ou um subsistema de polícia. Que, na verdade, eu prefiro adotar um subsistema de segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública, como eu disse aqui para vocês anteriormente, ela não se dá somente com o efeito policial, que é a questão do combate ao crime. Mas também existem práticas sociais que ajudam, né, que são são extremamente importantes para a redução do crime, tá? Então, é muito comum aparecer subsistema policial em alguns autores, tá? Ou subsistema de segurança pública. Eu prefiro o subsistema de segurança pública, tá? Que está ligado aí à questão da justiça criminal. Como segundo fator, nós temos a própria justiça criminal em si, tá? Por quê? Porque ela pertence ao seu sistema, obviamente, segurança pública policial, justiça criminal, e nós temos como terceiro fator a execução penal ou prisional. Tá? Então, no caso aí, ó, tudo isso visa o quê? Combate, né, a questões relacionadas a crimes, a delitos, né, que são crimes ou contravenções, tá certo? E você tem um sistema integrado nisso aí. A questão da segurança pública ou policial, a questão da justiça criminal, a execução penal ou prisional. E aqui também a gente tem que tomar cuidado com as pegadinhas que caem em prova. Por exemplo, as questões relacionadas à justiça criminal, ela se dá nos poderes, né? Os poderes relacionados a isso. São os poderes executivo e judiciário. Tá? Então, os poderes envolvidos aí, o executivo e o judiciário. Tá legal? E outra coisa, geralmente as questões relacionadas, né, ao combate a essas questões do crime, ao combate dessas questões relacionadas às contravenções penais, se dá mais na esfera estadual do que na esfera federal. Lembrando que não existe aqui a esfera municipal. Né? Por exemplo, nós não temos o judiciário municipal. Tá? Então não entra na esfera municipal isso aqui. Tá? Se dá basicamente o combate relacionado aos julgamentos das questões do crime, principalmente a questão estadual, a questão do Estado. Não é à toa que a polícia militar, por exemplo, né, que é mais efetiva no combate ao crime, por assim dizer, ela está mais na zona de combate do crime, tá?
ela é um órgão ligado à questão estadual. A Polícia Civil, que está relacionada à investigação dos crimes, né, a questão de perícia, a questão investigativa, ela também pertence ao contexto estadual. Então, geralmente, quando a questão do crime se dá, né, é mais na esfera estadual que nós temos necessariamente essas práticas sendo adotadas. Em menor escala, nós temos o aspecto federativo, né, a questão federal, e em nenhuma escala, porque não é existente, a esfera municipal. Tá? Nós não temos a questão judiciária na esfera municipal. Guarda municipal não é polícia. Tá? Não entra na esfera aí da questão da polícia judiciária, por assim dizer. Tá certo? Então, quando a gente fala da questão da guarda municipal, ela não é uma polícia judiciária. Ela não entra no contexto da polícia civil, da polícia militar e nem entra também no contexto da polícia federal. Tá? Lembrando que a questão investigativa se dá pela polícia civil no âmbito estadual, polícia federal no âmbito nacional, né? E no caso de combate à questão do crime, mais na questão da ativa do combate ao crime, se dá a polícia militar. Beleza? Então, no caso aí, nós temos que tomar cuidado basicamente com essas questões que acabam integrando o sistema, né, da justiça criminal no Brasil, tá certo? Que pertence aí, obviamente, a um sistema judiciário brasileiro, tá certo? E o nosso foco vai ocorrer justamente na justiça criminal. Beleza, gente? Bom, continuando a falar sobre as questões, né, do edital aí de vocês, é importante a gente mensurar o quê, né? Bom, primeiro, toda vez que a gente trabalha com essa questão de segurança pública ou policial, né, no caso aí, por causa da nomenclatura, mas eu já disse para vocês que eu não trabalho só com a questão policial, né, existe também toda uma esfera pública por trás disso, inclusive com organizações não governamentais, que aparecem muito nessa questão do combate à questão da criminalidade, tá? Então, é importante que a gente tenha esse aspecto, é importante que a gente tenha esse pensamento, tá certo? E aí, no caso também, eu posso pensar o seguinte, né? No contexto de segurança pública, vamos começar aqui pelo 1, propriamente dito. Né? Quando a gente fala dessa questão da segurança pública, por assim dizer. Tá? É importante a gente mensurar a questão relacionada à participação de organizações não governamentais, famosas ONGs, elas têm um fator importante, elas participam muito dessa questão da segurança pública, porque isso aqui, ó, é o que a gente fala do aspecto social, né? De permitir com que as populações aí mais pobres, principalmente, tenham maiores acessos às questões relacionadas à saúde, à educação, enfim, tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, né? Então a segurança pública é isso. Nós temos, claro, a organização de polícia, que aí entra no contexto aqui, nós temos a polícia federal, que é um órgão independente, né? Ela, inclusive, pode, sem dúvida nenhuma, investigar questões relacionadas ao governo. Tá? Existe uma discussão muito grande isso atualmente, nessa questão da Polícia Federal ela ser isenta, porque, né, você não pode ter informações privilegiadas da Polícia Federal, mesmo sendo o presidente do Brasil. Tá? A Polícia Federal é um órgão autônomo, por isso que ela tem essa capacidade, né, investigativa muito forte e credibilidade também. A Polícia Federal ela tem uma forte credibilidade. Né? Ela entra no contexto aqui, né, de investigação, principalmente questões relacionadas à prática de investigação, que é um órgão, obviamente, ligado às questões da União. Então, qualquer crime praticado, né, contra patrimônios relacionados à questão federativa, à questão da União, quem vai investigar vai ser a Polícia Federal.
Nós temos a Polícia Civil, que é um fator investigativo relacionado à esfera estadual, como eu falei com vocês, por isso que estadual aparece muito nessa questão relacionada à segurança pública, ao sistema judiciário. E nós temos a Polícia Militar, que é a questão do combate, né, por assim dizer, é um embate mais direto, que também permite a esfera estadual. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, a Polícia Federal em termos de nacional, nós temos a Polícia Civil em termos estadual e a Polícia Militar também em termos estadual. Tá? Então, no caso aí, por isso que eu falei que predomina a questão relacionada a essa, né, da justiça, por assim dizer, no âmbito estadual. É aonde nós temos o predomínio. Tá? Então, no caso aí, nós não temos aqui a esfera municipal. Não existe a esfera judiciária municipal. Beleza? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês, né, relacionado a um resumo disso que nós estamos falando aqui. Tá? Aqui nós temos um sistema de justiça criminal, como eu falei com vocês, né, o sistema como um todo, e ali nós temos a segurança pública ou policial, a justiça criminal e a execução penal ou prisional. Tá? Então, no caso aqui, eu fiz apenas um esquema, esse material vai estar disponível para vocês, de um resumo de tudo isso que nós estamos falando aqui, de toda essa organização que nós estamos falando aqui. Tá? Grande parte disso eu passo no quadro, vou explicando para vocês aqui, né, item por item, mas eu fiz um resumo também para vocês ir acompanhando aí de casa. Ali eu coloquei para vocês, né, que o fique esperto que cai na prova. Eu coloquei que os poderes públicos federal e municipal desempenham um papel de menor importância nesta área. Né? Olha só, os poderes públicos federal e municipal, inexistente. Né? Federal é onde você tem um papel ali pouco desempenhado também. Só que no caso do municipal, isso não existe. Tá? Você exclui essa questão municipal daqui. Tá? Então, nós não temos o aspecto judiciário municipal. Ok? Nós temos a questão do combate ao crime? Temos. Né? Por exemplo, a questão da guarda municipal, né? Que ela não é uma polícia judiciária, ela não entra nesse contexto. Tá? Cuidado com isso, ela não entra nesse contexto. Tá certo? Ela tem um fator relacionado ao combate ao crime, principalmente crime contra patrimônios. Tá? Relacionados à esfera municipal. Beleza? Mas ela não entra no contexto de polícia judiciária. Tá? No caso aqui, né, quando a gente fala da questão majoritariamente, como eu falei com vocês, tem a ver com a questão estadual no seu predomínio. Tá? E isso é muito comum de cair em prova em algumas questões relacionadas aí às questões pautadas, né, em si na própria condução desse combate à criminalidade. Tá? Então, nós temos aí a esfera estadual.